Boa noite, minha amiga Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Também quem está nos acompanhando agora no YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente. O Saulo Mineiro, e aí a gente vai ter que fazer uma correção, porque o que foi divulgado é que o Saulo Mineiro iria para o Xangai Port. Na verdade, não. Ele foi para o Xangai, mas Xangai Shenhua. Esse time foi o time que jogou Carlitos Tevez, Didier Drogba, alguns anos atrás, quando o futebol chinês estava em alta, né? Algo que está acontecendo agora com o futebol árabe. Sim. E o Eric Pulga também já foi confirmada essa negociação com o Bahia. Inclusive a gente trouxe nos nossos boletins, na nossa programação. Especulação já, né? Exatamente, todos os detalhes dessa negociação, que foi fechada aí em 18,8 milhões de reais. O Eric Pulga também vai ser apresentado pelo Bahia em breve e também vai se juntar ao elenco já na pré-temporada, que vai ser em Girona, na Espanha, né? O Bahia pertence ao Grupo City e vai pra casa, entre nas aspas, últimas temporadas, tem feito pré-temporada na Europa, né? Ano passado e esse ano também vai ser desse jeito. Ainda falando de Ceará, se esses dois jogadores foram embora, tem um que tá retornando e esse retorno é o lateral esquerdo Matheus Bahia. Foi especulado durante um bom tempo que o Matheus Bahia seria envolvido aí na venda do Eric Pulga, mas não houve nenhum jogador envolvido nessa negociação, mas o Matheus Bahia deve permanecer no Ceará para 2025, ele vem por empréstimo novamente, certo? O empréstimo dessa vez é até o final de 2025, porém com opção de renovação por mais uma temporada, ou seja, até 2026. O Matheus Bahia, que foi titular do Ceará durante toda a Série B, durante toda a temporada de 2024 e foi também durante toda a Série B que o Ceará acabou conquistando o acesso. Essa negociação está muito bem encaminhada e ele deve ser contratado nas próximas horas. Eu nem digo anunciado, porque o Ceará ainda tem outras negociações, outros acertos que ainda não anunciou, apesar dos jogadores já terem se apresentado, inclusive casos de Kehler, Galeano, que eles foram contratados já se apresentaram ao Ceará, mas ainda não foram anunciados oficialmente. Então, o Ceará ainda tem outros anúncios a fazer antes do Matheus Bahia, mas o Matheus Bahia também vai ser jogador do Ceará. Vitor, e em relação a essa negociação do Eric Pulga, o que é que você achou? Eu achei que o Ceará saiu em desvantagem, em alguns pontos. Eu achei que a negociação dentro do valor que o Ceará pretendia inicialmente, que era 30 milhões, acabou saindo boa pro Ceará. Por quê? Porque foi uma diferença apenas de 12,2 milhões de reais, né? E porque assim, também seria muito difícil o Ceará pegar o valor que pretendia, a menos que chegasse um clube com muito dinheiro para oferecer. E outro ponto positivo, eu acho que pro Ceará, foi porque o Ceará conseguiu o acerto com o Atlético Cearense para ter a maior parte do percentual da venda. A maior parte pertencia ao Atlético Cearense, mas como a negociação estava sendo feita com o Ceará, então o Ceará se recusasse a proposta ia acabar sendo ruim para todo mundo, porque o Atlético Cearense precisa de dinheiro e aí não ia receber nada, o Ceará também, né? Nada, e nem o Ferroviário, que também ainda tem 10% dessa negociação. Mas então aí acabou que eu acho que foi uma decisão acertada. Essa venda ia acontecer de qualquer forma. Mas assim, eu acho que se tivesse continuado com aquela negociação dos atletas, seria mais vantajoso pro Vozão, né? Apesar que, assim, existem quem diga que não tem os atletas e tem quem diga que tem. A gente não sabe de fato o que é, né? Entre o céu e a terra acontece muita coisa. Então a gente não sabe de fato se o Bahia chegou a oferecer, se havia de fato essa lista pro Ceará em troca desses atletas. E também a gente sabe que os atletas têm a vontade própria. Às vezes o Ceará pode até ter interesse no atleta, mas o cara não quer vir, quer ficar no Bahia, porque joga no Grupo City, enfim. Vai disputar Libertadores, né? Enfim, tá em outro nível nesse exato momento, né? Ainda falando de Ceará, o Ceará recusou a primeira proposta do Botafogo pelos zagueiro David Ricardo. Muitos desfalques. Isso. Essa proposta inicial foi de 7,4 milhões de reais, mais a inclusão em definitivo do lateral esquerdo Hugo, que tinha negociação bem encaminhada com o Vitória. O Ceará recusou, pediu 12 milhões de reais pelo David Ricardo
E também disse que não tem interesse no Hugo, principalmente porque tá buscando o retorno do Matheus Bahia. Então, o Ceará vai fechar essa lateral esquerda aí com o Matheus Bahia. E dessa forma, o Hugo deve de fato ir para o Vitória. A negociação já estava bem encaminhada, mas como o Botafogo quis incluir ele nessa negociação, acabou que a negociação esfriou, mas o destino do Hugo deve ser de fato o time do Vitória. Além do Botafogo, tem outras duas equipes que sondaram o David Ricardo, que foram Verona e Udinese, ambos da Itália, né? E o Ceará está em busca também de um centroavante, rapidamente aqui para finalizar. O Ceará está em busca de um centroavante e dois nomes aparecem como possíveis reforços. Um é o polaco, né, aquele jogador argentino, do nomezinho difícil, vamos chamar de polaco mesmo. Que tá livre no mercado, em São Lourenço. E o outro nome que o Ceará tem interesse e que tá negociando é com o Everaldo, do Bahia. A princípio o Everaldo queria ficar no time do Bahia, mas como o Bahia não deu certeza dessa permanência, ele abriu possibilidade de ir pro Ceará, e o Ceará tá negociando aí com esses dois camisas 9. Eles querem um dos nomes vem pro Ceará para disputar a posição com o Ailon para a temporada de 2025. Tem alguma coisa de Fortaleza hoje? Fortaleza encaminhou a saída do lateral direito Dudu ao Atlético Paranaense, negociação em definitivo. Não estava mais sendo usado, né? Exatamente, estava emprestado pro Criciúma, vai sair em definitivo, e o Paul Fernandes já tá no PC e vai começar a treinar. Rapaz, eu vi muchacho falando tudo em espanhol. Exatamente. Principal reforço do Fortaleza pra temporada. Tenho muitas expectativas nas costas desse rapaz, mas amanhã você atualiza a gente. Exatamente. Perfeito, vou esbanir essa semana, Vitor. Você também.